Boa tarde a todos. A gente vai falar hoje sobre a microfisioterapia e as alergias, tá? Então, muita gente me pergunta se a microfisioterapia serve, ajuda, né, auxilia nas questões das alergias, né? Intolerância à lactose, intolerância a glúten, as alergias de contato, as alergias de trato respiratório, né? Então, alergias medicamentosas. Então, gente, o que acontece? A microfisioterapia sim pode atuar, pode ser benéfica no tratamento das alergias, certo? Então, vou trazer aqui um exemplo, um caso que aconteceu em que a paciente, depois de a vida toda, comeu leite, derivados e nunca tinha aparecido nada, nenhum tipo de sintoma. E aí, de repente, começou a ter sintomas de intolerância à lactose. E aí foi pro médico, foi diagnosticada com intolerância, fez todos os exames, né? Fez exame de sangue e tal, e diagnosticou realmente a intolerância à lactose. E a gente começou a fazer tratamento por outras questões, mas ela também se queixava dessa alergia, né? Dessa intolerância. E na micro, como eu já expliquei, a gente consegue detectar alguns fatores, né, que podem ser agressões que o nosso corpo sofreu, tá, gente? Como eu já expliquei, podem ser agressões tanto de ordem física, né, vibracional, tóxica, química ou até mesmo emocional, né? E aí a gente consegue também, através das micropalpações, dos mapas que eu já mostrei para vocês no vídeo anterior de micro, a gente consegue também trazer datas em que esse evento, né, qualquer um desses eventos agressores possa ter ocorrido. E aí o interessante é que a gente geralmente pergunta, né, o ano tal faz você lembrar, te remete a alguma coisa, né, algum evento que possa ter acontecido? E aí a paciente lembrou de um evento em que ela estava em um restaurante e sofreu um assalto, né? Então ela estava comendo, acho que, se eu não me engano, foi uma massa, algo do tipo, não me lembro muito bem. Ela estava comendo e aí tinha a questão de molho, né? Molho branco, que é derivado de leite, tinha, enfim, era uma massa que tinha as coisas lá derivadas do leite e sofreu um assalto. Como eu expliquei, gente, quando a gente passa por algum tipo de evento, a gente cria uma marca na nossa célula, que é a cicatriz patogênica que a gente chama. Essa marca, essa cicatriz na célula, ela serve para acionar os nossos mecanismos de defesa quando a gente passa por algum evento que o corpo interprete aquilo como similar. Então ele vem e ativa os nossos mecanismos de defesa, tá? Então, o que acontece? Ela já tinha passado por um assalto, ela já tinha uma marca, né, uma cicatriz, provavelmente algum tipo de disfunção. E aí, quando ela teve novamente, né, outro assalto, e ela estava em um restaurante, um momento de lazer, comendo um prato que ela gostava, né, um prato saboroso, o mecanismo de defesa dela foi acionado, porque ela já tinha essa memória na célula, por outro evento traumático que ela também, de mesma origem, né, assalto, que ela já tinha sofrido anos antes. Então, percebam como as coisas estão interligadas no nosso corpo. Ela acabou desenvolvendo uma intolerância à lactose depois desse evento. E quando a gente trouxe a data, ela realmente se lembrou de que ela começou a desenvolver os sintomas de intolerância mais ou menos naquela época, né? Ela falou que foi naquele mesmo ano que ela começou a desenvolver esses primeiros sintomas de intolerância à lactose. Então, assim, as pessoas me perguntam se tem resultado, se tem benefício. Pode sim ter, como eu trouxe esse exemplo. Então, o paciente teve um resultado fantástico, né? Estava tratando uma outra questão, mas acabou que a gente achou, o corpo dela trouxe essa informação à tona, né? Então, assim, a gente achou essa outra
essa correlação. Então, assim, ela teve um resultado fantástico com relação à intolerância dela. Então, mostrando mais uma vez a cicatriz que tinha sido formada, essa memória que o corpo dela tinha guardado do primeiro assalto, acionou novamente os mecanismos dela de defesa no segundo assalto. E só que no segundo assalto ela estava realmente comendo derivados do leite. E o corpo, ele não quer entender se realmente você está num momento de lazer ou não, enfim. Foi um evento similar, porque foi um assalto de qualquer forma. Então o corpo sabiamente, opa, já passei por isso antes, eu já tenho essa memória aqui. Então deixa eu acionar os mecanismos de defesa rapidamente para poder eu conseguir me autoequilibrar. E aí começou realmente uma fragilidade no trato gastrointestinal dela. E aí começou realmente com sintomas, né, de diarreia, gases, enfim, todos os sintomas aí de intolerância à lactose, tá? Então, assim, gente, só para demonstrar, aqui eu contei essa história rapidinho, né, desse relato dessa paciente, só para poder vocês entenderem um pouco que existe sim correlação das intolerâncias, das alergias que a gente tem, tá, com eventos emocionais. Então a gente pode desenvolver uma intolerância por conta de um estresse emocional que a gente possa ter vivido, né? E a gente nem se dá conta de que isso pode acontecer. Então a micro pode sim ajudar nesse caso, tá? Então, claro que eu trouxe aqui esse exemplo, mas existem várias outras coisas que podem estar influenciando, né? Esse exemplo foi um exemplo bem marcante para mim, porque ela estava tratando uma outra coisa e acabou tendo como benefício a intolerância, né? Então, assim, que era algo que incomodava ela, mas não era a queixa principal, né? A queixa principal era transtorno de ansiedade, enfim. Então, para vocês terem noção da globalidade do nosso corpo, o quanto todos esses eventos podem acabar contribuindo para o mau funcionamento do nosso organismo, né? Então, assim, como eu já falei, a gente tem a questão da microfisioterapia atuar no bom funcionamento, no bom estado geral do nosso corpo. Então percebam que a paciente tinha uma queixa principal, mas a gente acabou conseguindo trabalhar uma outra coisa que também incomodava, mas não era o evento principal que ela veio procurar a ajuda com a micro, né? Então, assim, gente, a gente consegue atuar nesse bom estado geral do organismo, tá? Então a microfisioterapia pode atuar nas alergias, nos processos de insônia, de dor. Então esse vídeo foi só para poder falar a respeito dessas alergias e que sim, vocês podem procurar a ajuda de um especialista, né? De um fisioterapeuta que trabalhe com a micro. E claro que a micro por si só não vai resolver tudo, então procurem também um especialista, um gastro, faça o tratamento de intolerância, mas vale a pena também a gente fazer outras técnicas como a micro, tá? Então, assim, mais um videozinho a respeito dos benefícios da microfisioterapia, tá? Se vocês tiverem sugestões também, né? Tá, se eu queria que você falasse a respeito de tal coisa, manda pra mim, pra gente poder realmente tá trazendo conteúdos aqui de qualidade, se engajando com vocês, com os casos de vocês, né? Vamos fazer essa interação e qualquer dúvida que vocês tenham a respeito da micro, né? Podem mandar contato via direct ou WhatsApp, tá bom, gente? Então, um beijo grande pra vocês. Até a próxima!